Agora, sem perda de tempo, vamos chamar uma pessoa muito querida. Ele ia trazer o pai e a mãe. Eu já estava me preparando aqui, que o pai gosta de cantar uns louvores bem ungidos assim, antigos, e eu conheço todos, eu estava feliz já. E ele vai estar aqui um dia, irmão, pastor Lázaro de Betânia, Faria, canta muito e prega muito a palavra de Deus, amém? Vem cá, Fabinho, chama ele de Binho, ele de Fábio, ele me chama de tio, um respeito que ele tem, um carinho por mim muito grande, e a gente passa muito tempo sem se ver, mas amar é isso, amado, mesmo sem se ver, mas se amam e se respeitam, amém? E quer bem. Estendam as mãos, direção a esse servo do Senhor. Pai, aqui está teu filho, e com muito carinho, muita alegria que nós o recebemos, e eu sei, Pai, que a humildade e o temor que está em seu coração, fará, Pai, que com que ele flua na tua santa palavra, nós a entenderemos, a receberemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Mais para cá, assim, quando tem perigo de arremessar. Se você se empolgar demais com a mão, guarda. Acho que eu vou fazer aqui, porque se não terminar arremessando. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E como o tio Ari disse, é uma pessoa do meu coração e foi muito importante, tanto para a minha vida cristã quanto para a minha vida. Ele foi uma pessoa muito importante, como na outra vez que eu vim aqui, pude testemunhar sobre isso. E hoje, estando comemorando a Páscoa, a ressurreição, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu queria que vocês abrissem, normalmente quase nunca a gente vê essa passagem na ressurreição ou na crucificação, mas é uma passagem que também que nos fala muito sobre a crucificação, sobre a restauração da nossa condição inicial de filhos de Deus, e que é também uma inspiração, porque o salmista Davi, ele quando escreveu esse salmo aqui que nós vamos ler agora para iniciar nossa mensagem, ele tinha unção, mas era unção para reinar, mas a unção dele também fluía em profetizar através dos salmos, e vários salmos dele ele começa glorificando ao Senhor, ou entregando seu coração ao Senhor, e depois, na narrativa do Salmo, ele começa a profetizar o que iria acontecer no futuro, quase 1000 anos depois. Então, vamos lá no Salmo 22, também conhecido como o Salmo da Cruz. Para quem nunca tenha prestado atenção, quando ler agora, você vai ver o nosso amado Jesus aí, a partir do versículo 10, que nós vamos ler, ele tomando o nosso lugar, levando sobre ele todo o peso. E depois nós vamos caminhar na palavra, vendo como a palavra ela se entrelaça, como a palavra ela vai falar da palavra do início ao fim. Como aquele que era a palavra lá no início, que estava com Deus, ele é falado, toda parte da palavra é falado nele. E como ele se torna carne depois, como ele se torna o nosso lugar, e o que nós ganhamos com isso. Então vamos começar aqui, para ir animando nossos corações. Às vezes fica triste quando escuta a crucificação, e realmente foi doloroso para ele, mas maior dor foi se separar do Pai e do Espírito Santo por 3 dias, quando assumiu nossos pecados. E ele fez isso pelo maior amor que existe. Então, em vez de nos entristecermos, vamos nos alegrarmos com o que ele fez, e ver em cada versículo esse amor que transforma a nossa existência, não a existência atual, mas a existência atual eterna já, porque nele nós já estamos com a vida eterna caminhando, já estamos com a vida eterna do Senhor, o nosso Deus. Então vamos lá, versículo 10. Desde que nasci, foi entregue a ti, e desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. Não há ninguém que me socorra. Vão olhando que o primeiro é desde a concepção, Jesus estava já destinado.
Depois ele diz aquela mesma coisa. Davi vê aqui o que lá na frente o Senhor ia sentir quando todos estivessem desamparados, apenas sentindo a amargura do pecado. Mas o pior é o que vem na sequência. Ele coloca muitos touros. Gostei quando o pastor Arito e o Aride falou, nós somos ovelhas, não touros, porque exatamente os touros aqui estavam representando aqueles poderosos, os sacerdotes, os reis estabelecidos na época, lá em Jerusalém, que eram quem tinha o poder, quem tinha o poder para recebê-lo como o rei de Judá, o rei de Israel, mas que rejeitaram, e ele nos deu como ovelha essa dádiva muito maior do que aqueles que o rejeitaram. Aí observem que ele diz aqui: muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Essa referência a Bazã é porque os pastos de Bazã eram verdes quase que o ano todo, e além de serem verdes, eram pastos que eram altamente nutritivos. E os touros de lá eram normalmente os que tinham as maiores arrobas, eram os maiores touros, os maiores bois. E eles falam exatamente, quando você vai ver na sequência depois, que aqueles que estavam contra ele eram exatamente quem tinha o poder na época da crucificação. E ele vem lá, ó, como leão voraz, rugindo, escancararam a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Se lembram da crucificação, quando eles chicotearam, todos os ossos deles ficaram à mostra. Aí depois ele continua: meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Lembre-se que quando Jesus estava pedindo para os seus discípulos orar com ele estava lá em tremenda angústia pelo momento que ele ia passar de separação, essa entrega por nós, separação do Pai e do Espírito Santo, de todo o sofrimento. E ele, lá naquele momento, era só amor por nós, porque ele podia ter desistido. Mas vamos lá. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Pode ver que naquele momento o Senhor teve sede, lá na cruz já, e deram vinagre para ele. Observem que depois ele diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, furaram-me minhas mãos e meus pés. Nenhum momento Davi teve os pés e as mãos furadas. Ele não estava falando de si, ele estava falando do Messias, daquele que seria a sua promessa se cumprindo, como o Senhor tinha prometido a ele, que na descendência dele viria o Redentor. Ele estava falando aqui, ó, naquele momento, na cruz sendo furado. Então furaram minhas mãos e meus pés. Como posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Lembra lá? Os soldados romanos tirando a túnica dele e lançando sorte. Aqui, como eu disse, o salmista Davi, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo com uma unção profética. Não estava operando não apenas com a unção de governo como rei, mas ele estava vendo o que iria acontecer com Cristo. Mas o mais maravilhoso é que ele descreve até o nosso nascimento. Porque no Antigo Testamento não fala em momento nenhum a palavra igreja, mas ele se referencia aqui, mais na frente um pouquinho, ao nosso surgimento. Mas vamos lá, antes de ficarmos ansiosos com o nosso nascimento aí. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo, meu socorro. Livra-me da espada, livra-me a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões, do chifre dos bois selvagens, e tu me respondes. Proclamei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Aí olha que aqui ele já passa a se referenciar como aquele que proclamou o nome de Deus para os primeiros irmãos.
ainda não nascemos, não é nessa parte. Depois nós vamos ver que cada versículo desse vai se encontrar também lá em Isaías 53. Mas vamos lá para o que eu quero que vocês vejam aqui. Os pobres comerão, no versículo 26. Quem quiser ler todo depois, senão vai ficar muito comprido para a gente ver em toda a crucificação. Aí no 26, ele já está mostrando o que ele ganhou para os novos filhos, os novos irmãos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Aí a gente pensa só no alimento material, né? Mas o Senhor, ele fala lá na frente, ele diz, quando o diabo vai tentando ele no deserto, pergunta-se por que ele não transforma aquilo ali em comida. E ele, usando Deuteronômio 8:3, ele diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você fica pensando, vou mastigar a palavra, vou ler até passar fome. Não. Quem é a palavra que sai da boca de Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Na Nova Tradução Internacional, na NVI, você vai ver lá que ele diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Você pode ver que ele estava falando da palavra, que era ele mesmo. Aquele que se alimenta dele, não tem nada faltando, não tem nada que tenha fome mais. E aqui ele está dizendo, os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Quais são os pobres que eles estavam falando? Aqueles que estavam fora do reino, todos aqui na terra que não tinham acesso ao reino do Pai. E os pobres de espírito agora vão se saciar com o pão que é a própria palavra de Deus, com a palavra que sai da boca de Deus, como ele mesmo disse. E ele vai saciar o seu espírito e vai saciar também a sua fome material, porque aquele que sacia o espírito, ele também é o autor da fé. Abraão foi o pai daqueles da fé, ou seja, daqueles que acreditaram nessa promessa. Mas o autor da fé, aquele que dá o poder, foi ele, Jesus. E aqui vamos continuar lendo para vocês verem como é maravilhoso. Lá no versículo 28, vamos continuar no 28, depois no 30. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Aí aqui, se você for ver, ele já dá um pulo escatológico lá para frente. Então quem for depois analisar, você vai ver que quando Jesus voltar, ele vai reinar no trono de Davi sobre todas as nações. Mas antes disso acontecer, no versículo 30 e 31, ele fala do momento atual e do nosso nascimento, que é o mais maravilhoso. 30, a prosperidade os servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Aí o 31, observem bem. E há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Qual era o povo que não tinha nascido naquela época? Para os hebreus só existiam dois povos, os hebreus e os gentios. Qualquer outro povo era fora da aliança com Deus, eram os gentios. A igreja não existia. Depois que Jesus consuma, nos liga de novo a Deus, ele nos torna a família de Deus e nos cria como igreja. E é o terceiro povo. O terceiro povo, Davi estava profetizando aqui o que nós íamos fazer. Então, maravilhoso é só que nós nascíamos já na profecia, que nascíamos com a ressurreição, mas o maravilhoso é o que temos que fazer, porque ele diz, proclamarão seus feitos de justiça. Então nós temos que nos preparar para anunciar o evangelho com a vida. Não é para quando morrermos deixar um testamento dizendo que nós amávamos
o Senhor, mas sim vivermos e trazermos aqueles que ainda não conheceram, que não se libertaram no mundo para Ele. Aí, nós não pararmos aqui, antes de irmos lá para Isaías 53, vamos lá em Colossenses. Colossenses 2:14. Eu vou ler na NVI. Quem tiver com a Almeida vai ter, em vez de escrita, vai ter a ordenança. E depois eu vou falar como está na NVT, que é a nova versão transformadora. E diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Por que eu quis ler isso aqui primeiro, antes da gente ir lá em Isaías 53? Porque aqui é quando Satanás chegar no seu ouvido dizendo que você não vai conseguir a vitória, porque você fraquejou naquele dia, ou fraquejou uma semana inteira, mas que você está pedindo a Deus a vitória, se arrependeu e está pedindo, e quando ele ficar ali acusando, você tem que esfregar isso aqui na cara dele. Você tem que mostrar que tudo que estava escrito contra você, ele cancelou, anexando ela na cruz, fixando na cruz. Na nova versão transformadora, ele diz lá, tudo que estava contra nós, ele cancelou na cruz. Ele resume para ficar bem fácil de entender. Mas se você olhar aqui, por que ele fala de que cancelou a dívida que estava escrita? Porque lá, quando no início, ele cria Adão puro, cria Eva pura para ser a família dele, para ser lá os representantes dele na terra, os governantes da terra. Aí você pode dizer, mas foi fazer um teste com Adão, os coitados eram inocentes. Você tem um professor terrestre, todo dia você vai para a aula, você volta sabendo mais do que você foi. Imagine você ter um Deus durante vários anos, o conhecimento pleno do universo, falando com você todo dia, lhe explicando cada coisa. Se você era inocente aí, você tinha um contato direto com Deus. Aí Deus diz para você, imagine, você tem uma afinidade com Deus. Vamos supor aqui João e tio Ari, os dois se conhecem desde pequeno. Aí chega João e vai para falar com o tio Ari, e ele diz a João que aquela cadeira é preta. Mas chega, por exemplo, não vou pegar ninguém aqui, mas ninguém dizer que eu estou chamando ninguém de diabo, né? Mas chega, entra a pessoa ali, que o diabo está levantando, aí diz para João, essa cadeira eu estou dizendo a você que é cinza. Aí João nem tinha intimidade com ele, tinha intimidade com Ari, mas João pega e acredita que a cadeira é cinza. Aí não foi a desobediência da mordida, do digerir, mas imagine, ele chamou o irmão de mentiroso, né? O irmão estava dizendo que é preto. Deus estava dizendo que eles iam morrer eternamente se comesse. Então você imagine Deus ser chamado de mentiroso pelo diabo e eles acreditarem no diabo, deixarem de crer em Deus para crerem no diabo. Você quando pensa assim, dizer, foi só por que Deus não perdoou eles logo na hora? Eles escolheram deixar de acreditar no Deus para deixar de acreditar no inimigo de Deus. Eles escolheram a posição que queriam ficar. Mas Deus mesmo assim amou e disse, eu não vou acabar com a humanidade. Ele podia estar, eu sei criar, eu vou zerar aqui, fazer eles sumirem, queimar e depois eu recrio. Mas ele disse, não, eu vou mandar um restaurador, um redentor, um salvador. Eu vou mandar alguém que vai redimir, que vai trazer você para a intimidade de novo com Deus. É porque às vezes a gente olha a palavra religião e acha que a religião está separando só igrejas.
e no caso do mundo, templos e outras coisas. Mas religião, ela define religação com o divino, ou religação com a entidade divina para as outras religiões, para a gente com Deus. E o que faria a gente se religar com Deus foi o próprio Deus. Ele não escolheu outro não, ele pegou um dele, ou seja, a própria palavra, o Filho, e colocou em nosso lugar. Ele poderia ter escolhido um de nós e dizer, você vai pagar pelo resto todinho. A gente não teria, nenhum de nós teríamos sido justo. Mas ele amou tanto que o pecado ele não tinha nada a ver com o pecado, a dívida da humanidade estava com ele. Ele que tinha sido desprezado, ele que tinha sido deixado de ser crido para dar, vamos dizer assim, imagine, vou dar o exemplo de novo de João e Tiari. Imagine se além de João acreditar que a cadeira era cinza, ele ainda pegasse a cadeira e levasse para doar para aquele inimigo que estava lá, dizendo que Tiari era mentiroso. Então imagine a traição, você ser deixado lá, você tinha infinidade que cuidar todo dia, Deus não tinha só criado, mas Deus ia lá, como a gente vê na palavra, todo dia ter comunhão com eles. Era um contato íntimo, como ele queria e restaurou em Jesus Cristo, para que a gente tivesse esse contato. Então por isso que eu estou falando logo aqui da dívida que foi paga, porque se você pensar, não tem pecado nenhum que você cometa que seja superior a isso aqui. Se você pensar, vamos supor, roubei, eu matei, eu adulterei, eu fiz qualquer outra coisa que seja descrita como pecado, você pode olhar que nenhum dele vai estar acima do pecado inicial de Adão. E depois, quando na Almeida ele vai falar das ordenanças da dívida, era lá da lei, porque a lei descrevia tudo que a gente tinha que fazer para tentar se justificar. E era tão grande a lista que ninguém conseguia ser justo. Mas ele mandou o seu filho para que a gente pudesse ser justo, não porque a gente queria, não para a glória pessoal, mas ele nos deu para que nós fôssemos justos, porque ele queria nos fazer justos. Então quando Satanás lhe acusar, porque você já fez há 10 anos atrás, 20 anos, ou fez antes de vir para a igreja, diga a ele que você já pediu perdão a quem poderia e quem já pagou. Não é quem vai pagar a Deus, não. E se lembre, não é o diabo que tinha uma dívida que você devia, não. A dívida era com o Pai. E Jesus pagou por ele mesmo a dívida ao Pai. Então quando o diabo vier acusar, ele é só aquele menino chato que está dizendo para você no colégio que vai entregar a professora. Aquele ali, ele está só o quê? Só fazendo alvoroço. Quem pode dizer a você que você está livre é quem era o dono da dívida, que ele fez o quê? Ele mesmo pegou a dívida e cravou na cruz. Então se o dono da dívida morreu para cravar na cruz por você, você não tem que escutar a voz de ninguém. Pode ser qualquer pessoa da sua família, qualquer pessoa mais próxima de você, que chegue para você e diga que você não tem jeito. Se lembre que ele restaurou por você. Ele não restaurou para que alguém pudesse um dia dizer, você tem que se sacrificar para ele lhe perdoar. Não, ele restaurou porque era impossível de você sozinho fazer. E ele veio aqui. Vamos lá agora para Isaías 53, leio apenas 3 versículos. Isaías 53, versículo 3, 4 e 5. Para você ver outras coisas que nós ganhamos também naquele sacrifício da cruz. Então, versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Pode ver que é a descrição que estava lá em Salmos 22 também. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Se lembra lá em Salmo 22? Estou sendo escarnecido e ninguém me dá nada. Estou sendo desprezado também.
e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Olhe que o versículo aqui, que era isso que eu queria que vocês vissem, no 4, depois a gente vai ler o 5, mas no 4 ele fala sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele não apenas tirou você lá daquele local de ser considerado perdido, de se ter no coração a sensação de que não tem nenhuma comunhão com Deus, e restabeleceu essa comunhão, mas além disso, ele tira todas as doenças, todas as enfermidades, lhe dando um poder, como ele fala lá na frente, de expulsar as enfermidades no nome dele. Então, quando Satanás vier lhe acusar, você lembre lá de Colossenses 2,14. Você já tem a dívida paga. Quando a doença chegar, você comece a declarar e expulsar: eu sou curado, porque lá em Isaías 53, ele garante na palavra, e quando a palavra fala, é garantido pela própria palavra que é Cristo. E ele garante que as doenças saíram, e se ele está garantindo que ele levou suas doenças, mostre e exija que o reino espiritual se dobre na presença do Cristo, na presença do nome dele. Expulse em nome de Jesus a enfermidade e diga que você não aceita, porque ele já levou nele as suas enfermidades. E aqui ele continua confirmando o que está lá em Colossenses 2,14. E o que a gente vê em toda a pregação do nosso Senhor e depois nos apóstolos: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aí aqui ele fala de mais uma coisa que Jesus garante que nós teríamos. Ele fala da paz que ele nos daria. E a paz que ele restabeleceu entre Deus e os homens. Porque a inimizade que existia entre Deus e os homens, ele também acabou lá na cruz. Quando os anjos vêm anunciar o nascimento de Cristo, eles anunciam lá: glória a Deus nas alturas, ou na NVT, que está bem mais fácil de nós entendermos, porque ele não está traduzindo direto do latim. Ele diz lá: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aos homens a que Deus se agrada. E a palavra fala que os homens a que Deus se agrada são aqueles que reconheceram o Senhor como Salvador e que andam segundo o Espírito do Senhor. Então, você pode ver que a palavra ela vai se complementando. Quando estava lá em Isaías 53, 5, no finalzinho, ele não apenas diz que levou as nossas transgressões, mas ele diz: trouxe a paz. E a paz veio com a palavra se fazendo carne, e a palavra sendo crucificada por nós. Às vezes a gente fica pegando só o versículo e fica dizendo: ah, o Senhor queria sentir essa paz, aquela paz que excede todo entendimento, como a palavra garante. E aí a gente esquece que ele já deu. O Espírito Santo já foi colocado em você. Você já é templo. Você não vai ser templo. Você já é templo do Senhor quando aceitou. E o Espírito Santo, ele dá essa paz que o mundo não pode dar, como o Senhor falou. Ele disse que o mundo não nos poderia dar, mas que ele daria. E aquela paz que quando você está no desespero da situação, você para e vai pensar no Senhor, e de repente chega a paz, de repente chega a unção, e você começa a declarar, começa a dizer para o inimigo o local que ele tem que ficar. Porque se lembre, o inimigo ele não vai entrar no templo do Senhor. O templo do Senhor é inviolável. Ele pode ficar gritando aí no seu ouvido, pode fazer você
achar que está perdido, mas o templo do Senhor, quem habita é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é fraquinho, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aquele que estava na criação, que estava criando tudo. Se ele sabe até quantas moléculas tem em uma rocha, em uma planta, em um ser humano, o que é que ele não pode criar para você? Se Deus, para um servo dele, criou todas as pedras preciosas para vestir Lúcifer, que era um servo, aí você diz, eu não quero o bem guardião, mas era um servo dele, era um oficial do exército dele, e ele criou todas as pedras como a palavra diz. Imagine o que ele não vai criar para um filho dele. Então, quando o Senhor Jesus nos disse que nós faríamos obras maiores do que ele não estava sendo alegórico, ele não estava fazendo uma metáfora, não. Ele estava dizendo a condição que nós iríamos ter, se a crêssemos, faríamos. Porque você pode pensar, Jesus fazia porque era filho de Deus, mas na cruz, na ressurreição, ele estabelece você como filho. Então nós não temos desculpa de dizer que não podemos fazer, porque agora nós somos filhos, co-herdeiros com ele, porque recebemos essa dádiva já da ressurreição. Ele ressurgiu e não foi mais apenas como unigênito de Deus. Ele ressurge agora como primogênito. Ele transforma você agora na linhagem, na família de Deus. Ele transforma na igreja, que do grego você vai ver como eclésia, que é aqueles trazidos para a assembleia fora, ou seja, em Atenas você convocava os que viriam legislar para a cada cidade-estado, aí mandava convocar os principais que iam legislar para vir para a praça pública, para legislar o que iriam decidir no governo daquela cidade-estado. Aí você tem uma posição de legislador. Aí você pode dizer, só por causa do termo, não, porque lá em Apocalipse também, ele garante que nos fez reis e sacerdote para o reino dele. Então você não tem que viver achando que o inimigo está lhe acusando e você tem que baixar a cabeça. Você tem que viver acima do inimigo, porque você já está. Você baixar a cabeça é reconhecer que quem está dentro de você é inferior a ele. Mas você é um rei daquele que habita em você. Você é um sacerdote do Altíssimo. Então você tem que tomar a posição de filho do Deus Supremo, do Deus único, do Deus vivo, daquele Deus que restaurou todas as coisas para a igreja. É isso que a gente esquece, porque às vezes a gente fica pensando, o mundo tem tudo. Aí às vezes a gente fica como um salmista, às vezes você pega um salmo e ele está lamentando ao Senhor, dizendo a posição, o que é que o mundo está fazendo com ele. Mas lembre-se que depois ele começa a dizer, mas eu confio em ti. Nós às vezes ficamos nessa posição que vários salmistas ficaram, de ficar mostrando ao Senhor o que o mundo tem e o que nós não temos. Mas se lembre, o Deus desse século, o Deus dessa era, dependendo da versão, ele não é o nosso Deus, ele é o inimigo. E ele vai dar tudo para que aqueles que estão lá não queiram largar o que eles têm. Mas as tribulações que nós passamos, como a palavra também nos diz, vai nos dar glória. Aí você pode dizer, então eu vou aguentar todas as tribulações para ter um monte de galardão. Mas ele não disse que era para a gente apenas suportar. Ele nos deu ferramentas para vencer na tribulação. Aí você vai dizer, para que eu tenho que ter tribulação então? Se você está no exército e outro exército vem contra você numa guerra, você pode estar no exército mais poderoso do mundo e você vai ter que lutar. E eles vão estar batalhando contra você. Imagine você sendo o príncipe, rei de um governo supremo, que habitando no mundo pervertido, como a palavra também diz, que a criação geme esperando que nós, quando nos voltarmos, restauramos tudo com o Senhor. E a criação geme por esse tempo de glória com Jesus reinando aqui. Mas nós temos que lembrar que nós estamos habitando no mundo que o inimigo
reina. Então ele vai querer se levantar sempre contra, porque é um exército inimigo. Imagine, se chega o filho do presidente Trump, por exemplo, dos Estados Unidos, e vai visitar um país que tem, vamos supor, ele tem um país, ele vai lá para o califado, que agora está bem pequenininho, mas do Estado Islâmico, sozinho, sem nenhuma tropa. Ele vai ter o quê? Resistência, e vai ser até morto, porque ele representa lá o pai dele, né? Agora imagine que você, que é filho, está sendo atacado, só que você não está sozinho. Você tem dentro de você a terceira pessoa da Trindade. Quem é que é maior? Não tem nada. Não tem nada que seja maior do que quem está dentro. Aí você, e por que eu fico tendo ainda isso? Porque o inimigo está lhe atacando, porque você pertence a Deus. E não só porque você pertence, porque você é filho, porque você é rei, e você é ameaça para o reino dele. Porque na hora que você abrir a boca para proclamar as boas novas, para proclamar o reino para quem está perto, você pode tirar um irmão nosso que ainda não conheceu a palavra e trazê-lo para o reino, e vai ser uma perda para ele. Vai ser uma perda, não porque o inferno vai ficar com mais pessoas e o inimigo vai ter mais poder. Pelo contrário, o inferno vai ser a prisão dele. Ele vai perder porque ele quer que tenha mais gente junto da perdição dele, junto do castigo dele. Mas você tem que lembrar que a sua posição é de rei, e você tem que trazer outros. Então não seja um rei, nem um sacerdote tímido. Chegou alguém perto de você, a palavra diz, temos que aproveitar todas as oportunidades com os que não são ainda da família. Porque se nós deixarmos passar, você pode perder uma vida. E o Senhor quer que nós sejamos vitoriosos até em quem nós conquistamos para Ele. Uma vez eu preguei para um culto bem pequeno, um culto durante o dia, que tinham 3 pessoas assistindo só. Tinha mais gente tocando do que quem estava assistindo. E quando terminou, uma das pessoas veio me perguntar se estava realmente perdoado, se aceitasse Jesus. Eu disse que estava, ele pediu oração, orou por ele, ele aceitou. Ele disse, não, porque eu passei aqui porque eu iria me suicidar, porque o Satanás, ele não disse Satanás, eu só ficava escutando uma voz me dizendo que eu não tinha mais jeito, porque eu tinha errado muito. E eu passei aqui porque eu disse, eu vou numa igreja, porque depois daqui eu vou tirar a minha vida. Então, às vezes a gente pensa que não é preciosa, porque tem pouca gente, ou aquela pessoa não está com o jeito que está precisando. Ele não estava com jeito, estava bem arrumado. Era uma pessoa, um rapaz forte, não tinha jeito, que estava abatido. Se eu olhasse para ele, não ia achar que ele estava querendo se suicidar. Mas só porque eu falei do amor de Deus e do perdão, aquela vida foi alcançada. E nós temos que fazer isso todo dia. Às vezes a gente só vai ter a oportunidade de falar com aquela pessoa uma vez, nunca mais a gente vai ver. Então você viu que o Senhor está lhe tocando dentro, lá dentro está vibrando com aquela sensação de que a palavra quer fluir. Deixe o Senhor falar. Não guarde para si. Então a restauração, primeiro, recapitulando, ele apaga a nossa dívida. E lembrando, se ele apagou o maior de todos os pecados, qualquer outro que você cometa, corra para os braços do Pai. Não corra para longe, porque o inimigo está dizendo que vão lhe acusar, que ninguém vai querer mais você. Se lembre, ele morreu para restaurar tudo. Ele não morreu para apenas fazer uma bondade para você, não. Ele morreu para lhe fazer filho. E lembre-se, você também virou corpo de Cristo. Você virou um com o Cristo. E até pastor Ari falando aqui de a necessidade de estar na igreja, de congregar. Se lembre, cada um de nós recebe dons diferentes. Você pode estar precisando de uma coisa que o seu irmão na igreja tem. Então não deixe de vir para a igreja, porque naquele dia que você veio, a unção daquele irmão que estava aqui, que tinha um dom para fazer você prosperar, podia dar a sua geladeira cheia no outro dia. Ou aquela doença que você tinha que se operar, um dos irmãos aqui podia ter lhe curado apenas com um toque. A unção da igreja é para nosso crescimento e amadurecimento e aperfeiçoamento no Senhor. Então não deixe de vir, que um dia que você deixa, não é só aquela sensação de querer recarregar as baterias, não. É um dia a menos que você teve o privilégio de usufruir
da unção do corpo. Você já viu algum dedo no corpo ficar fora do corpo, sem sangue? Ele vai apodrecer. Você tem que estar sendo restaurado, sendo alimentado pela palavra e pela unção desse corpo. Então, para você não ter dúvida do poder que você tem, vamos aqui, lá em Efésios, não ia falar desse agora, mas o Senhor me lembrou. Deixa eu ver aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Depois lê um capítulo todo, que vai ser altamente edificante para a sua semana. Para você ter certeza da glória que foi a ressurreição para nós. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu, é cada um de vocês. Mas lembre-se, a igreja junta, todas as partes do corpo junto, ele opera todas a plenitude dos dons. Você separado, você vai ter um dom. E lembrando, o dom não é para você, o dom é para você ajudar o outro. Então, se você sozinho, você não vai usufruir do seu dom plenamente. Você tem que vir para cá, para você usar o dom para o outro e o dom do outro ser bom para você. Então, o Senhor foi tão perfeito que Ele fez isso, Ele fez essa interligação. Você não adianta ser a igreja vivendo só, porque a igreja vivendo só está desligada do corpo. E você tem que estar conectado para usufruir dessa troca de dons. E você às vezes nem nota, você às vezes chega em casa, eu voltei da igreja recarregado as energias. Realmente vai, porque você vai ter cheio da unção que a igreja vai lhe proporcionar. O Espírito Santo vai fazer você obter a unção dos outros. E você vai poder voltar recarregado para a semana. Aí você fica em casa, vou orar a semana todinha de joelho. Aí você vai fazer muito mais esforço. Lógico, você ore também, que tem que orar, mas você vai fazer muito mais esforço para conseguir um pouquinho de energia do que você vir passar 2 horas aqui e estar num ambiente que todo mundo está repleto de unção, querendo passar para você. Porque o dom a gente vai dar para os outros, o dom flui da gente para os outros. Então venha. Aí a igreja, ele é a cabeça. Aí o que é que o 23 diz? A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olhe que não é pouca coisa. A igreja como corpo, o corpo de quem? Daquele que é a plenitude do que enche tudo. Não é de parte não, do que enche tudo. Imagine se você vai... você é um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, faz uma casa, sabe todos os detalhes lá daquela casa, quantos tijolos usou, quantos sacos de cimento. Agora imagine o seu Criador, e o Criador de todas as coisas, que enche a plenitude de tudo. Aí, ele é a cabeça do corpo, e para completar, ele ainda diz o quê? Que enche em qualquer circunstância. Aí você pode imaginar, mas é porque Paulo, ele era um apóstolo. Só que Paulo, ele passou por tribulações que nem a metade de nós vai passar na vida, nem nunca passarão. Aí lembre-se que ele escreveu as cartas, não era em momentos de alegria não, era em momentos que as circunstâncias estavam adversas, mas ele confiava em quem tinha. Aí tem gente que eu vi uma vez, um irmão dizendo, o Senhor foi irônico com Paulo, foi até, desprezou Paulo porque disse, a minha graça te basta, quando ele estava pedindo lá uma intervenção. Mas aquilo ali não era pouca coisa que Deus estava dizendo, que a gente às vezes acha que a graça é uma coisa fraca. Mas olhe lá o que é que Davi profetiza, não vou abrir que todo mundo sabe decorado. Lá no Salmo 23, que o Salmo 23 é Davi profetizando o supremo pastor que é Jesus. Aí ele diz lá, o primeiro versículo,
Todo mundo sabe decorar, eu quero que alguém diga, só para vocês fazerem parte. Então, alguém cita o primeiro versículo, Salmo 23. Então, Senhor é meu pastor e nada me faltará. É exatamente o que a gente adquire na graça. A gente adquire tudo, a gente adquiriu a posse do reino como filho. A gente adquiriu o poder sobre as trevas. A gente adquiriu a fé que removia as montanhas. A gente adquiriu paz, alegria, até paciência, né, que é mais difícil. Mas a gente adquiriu isso tudo através da graça. Então a gente tem que começar a exercer o fruto do Espírito e começar a ver que quando o Senhor disse ali, quando você escutar o Senhor lhe dizendo, a minha graça lhe basta, é que Ele quer que você assuma a posição que você tem na graça e começar a tomar posição como quem manda. Quem pode ver que lá na armadura de Deus, Paulo ele tem uma inspiração divina, que eu não vou falar que é muita coisa, não é o tema, mas que ele fala de uma armadura, que você for depois estudar a história, quando você olha, é a armadura de um oficial superior do exército romano. Não era de um oficial, de um soldado não, era de um centurião para cima, que ele tinha apenas espada, apenas não, a espada lá era o sinal, e até hoje ainda é, em exército, espada é sinal de comando de oficial. E o que é que ele manda dizer lá quando ele está descrevendo a armadura de Deus? Ele diz bem claro que você tome posição firme, porque o oficial no exército romano, ele não ia lá para frente de batalha não, ele ficava atrás das tropas dando o brado, qual era a formação que eles tinham que fazer, se era tartaruga, se era diamante, se era triângulo, ele apenas dava o brado e a tropa fazia a posição. E a posição que você tem é de comando. Então você não tem que ficar preocupado, eu vou correr, bater no inimigo que está lá na porta, não. Você deu o brado e ordene que ele saia. Se a falta está na sua casa, na sua despensa, no seu armário, você ordene que o inimigo tire as mãos da sua provisão, que o inimigo tire as mãos da sua prosperidade, porque você ganhou dele lá na cruz, você ganhou esse direito. Ele não tem mais nada sobre você. Aí você diz, mas eu ordenei e não chego. Continue declarando sua vitória, porque ele quer lhe vencer no cansaço. Então você continue mandando que as coisas se transformem no que são, porque ele se lembra, ele perverteu o mundo, e o mundo está todo pervertido pela iniquidade. Mas o Senhor, Ele restabeleceu o reino através de você, e um dia vai restabelecer a terra toda. Mas no momento você é embaixador, e você nunca vê um embaixador de nenhum país sofrendo fome. E é uma das coisas que o inimigo vai lhe fazer. Aí você diz, lembre-se daquilo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então, se o Cristo mandou o Consolador, habita em você, e o Consolador é o executor da Trindade, você ordene, porque Ele só quer escutar a palavra e sentir a fé para Ele executar. Porque às vezes a gente fica querendo que o Senhor mande uma legião de anjos para fazer o que a gente precisa. Mas se lembre o que é uma legião de anjos frente ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode mandar uma legião de anjos fazer o que tem que fazer para você, mas o chefe é Ele. O poder é Ele. Então, para que ficar esperando, escutar ou ver um anjo passando, quando você tem que sentir o Espírito Santo em você? Quando você tem que sentir acontecendo pela sua fé. Porque a sua fé também te mostra que você é salvo, como a palavra diz, o Espírito testifica em nós que somos filhos de Deus. Então não deixe o inimigo hoje lhe tirar, nem essa semana, nem esse mês, tirar da sua vida a alegria da posição de ser filho. Use a armadura de Deus e se lembre, posicione, não precisa correr atrás do inimigo não. Se posicione e mande, quem tem que correr é ele. Porque um oficial, até no exército de hoje, você manda da ordem, o exército faz. Quando eu era oficial do exército, às vezes ia para a missão e estava lá 150 militares ao meu comando, ou 200. E eu não ficava indo lá na frente executar a ordem. Eu só fazia da ordem e todo mundo fazia a ordem sincronizada. Porque era o quê? Era
a autoridade que estava investida naquela minha posição. E a posição que você tem, a autoridade está investida em você. Você está revestido de autoridade. E além de estar revestido de autoridade, quem lhe deu direito também habita dentro para testificar que você é autoridade. Para quando o inimigo dizer você não é, você saber que é. Porque ele vai gerar paz que excede todo entendimento. Então, hoje, se levante da posição que você está, que o inimigo deixou você achando que não era ninguém, e se levante como rei, como sacerdote do reino do Deus Todo-Poderoso, porque você é filho de quem controla tudo. Agradeço a oportunidade, quero que vocês tenham uma semana abençoada no Senhor. Amém.